Vamos dar início aqui ao nosso novo canal teórico. Temos aqui representantes dos mais médicos novinhos, doutora Júlia, nossa nova aquisição lá para o Seja Louca, doutor Saulo. Doutor Saulo é Barreto, doutor de cabeça, engenhoca. Tem mais alguém novinho aqui? Não, né? Chegou. Quem? Eu sou nova, doutor. Então, quero parabenizar a chegada dos dois. Tem a doutora Nayara, que era lá da FESaúde, ela está lá no Carlos Antônio da Silva. Ela disse que quer voltar lá para a FESaúde, que ela não está gostando lá. Então, fico muito feliz aí com a chegada deles. Esperando o professor Joel, que deve estar em Havana, né? Deve estar chegando hoje. E aí eu vou chamar a doutora Carolina, porque esses dois temas eu acho um tema bom para a gente conversar. Primeiro, nosso amigo Eduardo, que é o meu copiloto aqui, teve uma erisipela gravíssima, eu, Luana e mais alguém vimos, né, Luana? Aí depois precisou internar, eu vou falar um pouco do caso dele, mas queria aprender um pouquinho, porque eu acho que é uma coisa do dia a dia da gente lá no posto de saúde. Então a gente podia conversar um pouco sobre esses temas também. A gente também fica dando aula aqui que a gente não vê muito, eu acho que não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente tem que ver o dia a dia da gente. Aí eu também pensei no TEP, porque o TEP também é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. E é uma patologia que parece boa, mas alta mortalidade se a gente não tratar direito. Eu conheço 2 ou 3, vocês também conhecem, muita gente que morreu de TEP. Eu vejo isso muito no hospital. Então, eu pedi a Carolina, a Amanda malandramente, que eu ia pedir a ela, saiu correndo, mas aí eu peguei ela durante a semana e mandei ela estudar um pouquinho com a Carla. Então, queria que a Carla falasse para a gente aprender um pouquinho sobre TEP aqui e eu também dar minhas considerações. Obrigado a ela. Vem cá, Amanda. Você também vai participar, não? Não, eu mandou o slide dela, eu estudei. Mas da próxima eu dou algum tempo para você. Então tá legal. Então, doutora Carolina, com a palavra. Boa tarde a todos, é um prazer a gente poder estar aqui dividindo um pouco de conhecimento. O Dr. Jefferson pediu para que eu abordasse um pouquinho sobre o tromboembolismo pulmonar, um tema muito incidente em provas de residência, em Rivalida também. E vamos começar. Passa para mim, por favor, Dr. Jefferson. Eu fiquei passando? Pode ser. Eu vou abordar coisas rápidas, assim, eu gosto muito de estudar assim, pontos mais chaves, estratégicos, nada de ficar enrolando muito. Eu acho que isso que leva a gente a ter efetividade de diagnóstico, né, de acertar os diagnósticos. E vou falar um pouquinho sobre o conceito de TEP, tá? Se considere. A fisiopatologia, localização anatômica, muito importante para a gente detectar na angiotomografia, né, a localização do ramo da artéria pulmonar. O TEP maciço, que é um TEP que gera instabilidade hemodinâmica. Critérios de diagnóstico, né, que a gente sabe os critérios de Wells, que são importantíssimos para a gente fechar o diagnóstico. Exames que são pertinentes, né, diante de um quadro de instabilidade e de estabilidade, né, que a dinâmica era diferente. E o tratamento, né, direcionado para cada evento, né, de paciente estável e paciente instável. E vamos entender um pouquinho o que é o TEP. Né? A tromboembolismo pulmonar nada mais é do que uma obstrução aguda. Né? Por isso que existe uma palavra-chave clássica que é uma dispneia súbita. Se não tem essa palavra dispneia súbita, a gente pode pensar em outro diagnóstico. Mas dispneia súbita a gente tem que pensar primeiramente padrão ouro como tromboembolismo pulmonar. E levando para a parte de fisiopatologia, a gente tem que entender que essa dinâmica, esse mecanismo, ele trabalha através do que a troca gasosa e a ventilação, ela depende do alvéolo e dos vasos. Quando a gente tem a presença de um trombo, né, que ele causa um processo obstrutivo na luz vascular, isso impede troca gasosa, isso impede ventilação mecânica e, consequentemente, o paciente ele entra ali numa dispneia súbita, né, dificultando aquele processo ali ventilatório. Pode passar, então. E aí, quando a gente fala sobre localização anatômica, a gente fala sobre o resultado da angiotomografia. A gente vai entender também lá na frente. Isso aqui é só para a gente entender a que nível de ramo foi obstruído pela artéria pulmonar, né, que é a mais acometida. Essa obstrução aguda, ela é na artéria pulmonar ou uma de suas ramificações, tá?
Quando a gente fala de obstrução a nível de TEP cavaleira, são as 4 formas que a gente pode observar na angiotomografia. Né? A principal, que mais cai em prova e a mais assim, rotineira, é a cavaleira e a lobar. Tá? É o que a gente mais vai ver em prova. E aí a cavaleira geralmente é uma bifurcação da artéria pulmonar, um processo obstrutivo que bifurca, impedindo o fluxo vascular ali. Esse TEP aqui, se a gente for comparar entre as 4 formas, é a que mais gera instabilidade hemodinâmica, porque tem um acometimento mais proximal. Então o paciente vai surtar mais rápido. Então a gente tem que ter uma atenção muito especial quando a gente fala de uma angiotomografia de tórax, a cavaleira pensando em TEP como diagnóstico. O lobar é a famosa que eles adoram em prova, que é a casca da banana invertida. Eu acho que todo mundo já ouviu falar disso, né, gente? É muito clássico. A gente pode ver aqui uma casquinha de banana, tá vendo? É bem típica. E é um lobo do segmento da artéria pulmonar, que obstrui. A gente faz um comparativo de um lado para o outro e a gente vê aqui essa deformidade clássica e global. A segmentar, não tão típica, não tão comum, ela acaba ocluindo proximamente a parte mais segmentar do vaso, né, da artéria pulmonar, e a subsegmentar quase 5% dos casos amóvel que ela se apresenta não é muito avaliada na angiotomografia, mas sim na angiografia. É mais atípica aí dentre as 4 formas que a gente pode observar. E diferente dos 4 tipos, a gente também tem a TEP maciça. Qual é a diferença da TEP maciça para uma TEP lobar, ou, enfim, subsegmentar, segmentar? É uma TEP que gera instabilidade. O paciente pode apresentar parada cardiorrespiratória, havendo a necessidade de uma ressuscitação cardiopulmonar. Choque obstrutivo, o paciente fica sem resposta, mesmo mediante a drogas vasopressoras, fica com uma sistólica de menos de 90. Hipotensão persistente, ou seja, sustentada, a gente não consegue reverter esse quadro. Então, o paciente ele tem uma certa instabilidade, mas a gente tem que entrar mais rápido com as drogas mais efetivas, a gente vai ver mais para frente. Então, isso aqui é diferente das 4 formas de TEP, é uma TEP mais maciça, de mais instabilidade. E essas são as 3 formas que podem apresentar a sonda de dispneia. Dentre os sintomas mais comuns que a gente pode observar, o que mais cai em prova é o astigma, que é 73%, que é dispneia súbita. A gente não tem que pensar em outra coisa. É claro que o paciente vai ter uma dor pleurítica, por quê? Porque ele tem dificuldade ventilatória. Então, ele vai ter um esforço maior. A dor pleurítica ela vem ali depois com 66% quando a gente fala de sintomas. A tosse pode aparecer, a ortopneia, sibilância e hemoptise, também é um quadro importante, que é um fator de diagnóstico de um parâmetro no critério de Wells. Muito importante, se não me engano, é um ponto e meio. E aí, dentro dos sinais, a gente apresenta taquipneia, crepitações, taquicardia, bulha 4, hiperfonese. A instabilidade hemodinâmica é 8%. Então, por mais que seja uma doença grave, de início súbito, a instabilidade é baixa. Então, a gente consegue reverter a tempo. A gente faz um bom diagnóstico, um diagnóstico mais dirigido. E aí, para a gente fazer o diagnóstico, a gente tem o critério de Wells. O critério de Wells, a gente trabalha com 3 probabilidades. Uma probabilidade baixa de diagnóstico, intermédia e alta. Que aí vocês vão entender. Quando o paciente tem sinais clínicos de TVP, que você observa trombose venosa profunda, o que seria isso? Assimetria de membros, gente, pode me ajudar. Assimetria de membros, quando você percebe ali o edema de mais estava localizado, sinal flogístico, fica com calor, hiperemia, com eritema. Então, isso pode dor, a gente tem aqueles 3 sinais clássicos da semiologia, que é o sinal de bandeira, aquele empastamento de panturrilha. A gente apresenta também, a gente consegue ver o sinal de Bancroft, que é a dor na palpação, e tem o de Rumans, que a gente também faz a avaliação, para a gente fazer a dorsiflexão do paciente, uma dor insuportável. Então, aí seriam pontos semiológicos que a gente já pode fechar o diagnóstico pensando numa trombose venosa profunda, tá? 3 pontos. Diagnóstico alternativo menos provável, que esteja relacionado à parte de coagulação de trombo, mas que não seja TEP, tá? Pacientes hemofílicos, a gente também tem que pensar aí uma certa probabilidade. A frequência, quando é maior que 100, 1,5 ponto. Imobilização por mais de 3 dias ou cirurgia nas últimas 4 semanas. Isso aqui é importante, tá, gente? Porque você vai perguntar para o paciente, ele vai dizer para você que ele fez uma viagem prolongada de 12 horas, tá? 3 dias, para a gente ir para a Bolívia, pegar aquele ônibus, a gente ficava, Então,
viagens prolongadas, ou seja, cirurgias de grande porte, cirurgias de quadril, de joelho, né, ortopédicas, isso aqui, alta probabilidade também para a gente ter um tromboembolismo pulmonar, tá? E recebe aí no critério 1,5 ponto, tá, na classificação. Paciente que já apresentou TEP no passado, teve um histórico ou trombose venosa profunda, 1,5 ponto também no critério. A tosse, né, com sangue, 1 ponto. E neoplasia que está tratando atualmente ou prévia. Isso também recebe aí nos últimos 5, 6 meses 1 ponto nesse critério. E como que a gente fecha então esse diagnóstico, né? Através do score de 3 níveis ou tem os de 2 níveis, né? Eu gosto de trabalhar de 3 níveis. Leve, intermediária ou alta. Por quê? Porque daqui a gente vai conseguir tratar leve a intermediária, o tratamento é igual. O que vai modificar é quando o tratamento ele demanda um score mais alto de probabilidade, né? Então, baixa é uma soma de 0 a 1 ponto, tá? É bem tranquilo, o paciente não vai ter quase sintoma de nada. Intermediária, quando é de 2 a 6 pontos, e a alta, maior ou igual a 7. Tá? A gente já pode ter um critério diferenciado de a gente começar a investigar mais em relação aos exames, tá? Lembrando que a gente sempre tem que otimizar, a velocidade a gente sempre ganha ali em relação à vida do paciente. E quando o TEP, quando a gente faz o score de 2 níveis, o TEP ele pode ser improvável ou provável. Esse aqui é mais rápido, né? Quando ele é improvável, geralmente é de 0 a 4 pontos, ou seja, ele é leve intermediário. E quando ele é provável, maior ou igual a 5. O score você vê que diminui um pouquinho, mas quando é 2 níveis, o corte é menor, tá? Pode passar. Bom, o dedímero, ele é muito utilizado para a gente fechar, para a gente excluir TEP. Ele não faz diagnóstico, ele exclui TEP. Por quê? Porque o dedímero ele é um resultado de fibrina, de degradação da fibrina. E degradação de fibrina acontece em diversos eventos patológicos, a gente vai ver mais para frente. Então, assim, ele não é um preditivo de diagnóstico, mas ele faz uma certa exclusão, certo? E aí, na verdade, a gente vai utilizar quando pacientes que apresentam um score de Wells de leve a intermediário. Você não vai pegar um paciente de alta probabilidade para fazer dedímero, né? E o valor de corte, né, a nota, a gente pede aproximadamente de 500. Menos de 500 a gente considera aí dedímero tolerável, né? Para a gente auxiliar no diagnóstico. E é isso. Por quê? Porque ele é baixo, ele é muito inespecífico. Então, ele vai fazer para excluir o diagnóstico. E quais são as causas de dedímero elevado? Como eu disse, ele é muito inespecífico porque é uma degradação de fibrina que acontece em diversos segmentos do nosso corpo, em diversas situações. Infarto agudo de miocárdio, a gente vai ter aumento de dedímero, por exemplo. AVC, AVE, fibrilação atrial, trombose venosa profunda e embolia pulmonar, eclâmpsia e pré-eclâmpsia, gestação gemelares múltiplas, isso também pode acontecer, infecção, sepse, inflamação, trauma, cirurgias recentes, prolongadas, podem também exacerbar o número de dedímero e neoplasias em atividade. Então, por isso que dedímero, então, pensou em TEP, score está leve, intermediário, é válido a gente solicitar o dedímero. Se o score está muito elevado, esquece o dedímero e a gente já vai direto para a audiotomografia. A gente vai ver o fluxograma agora. Então, desculpe, dedímero virou moda na Covid. Então, todo mundo tinha Covid e ia para o pronto-socorro e eles pediam o maldito, desculpe a palavra, do dedímero. É o que ela falou, o dedímero não é patognomônio sempre de embolia pulmonar. Ele aumenta com a opção de patologias também. E outra coisa, tinham doentes que tinham dedímeros altos e não tinham embolia pulmonar. E ficavam bastante tempo com dedímero alto. O doente meu que ia no consultório todo mês fazia dedímero, mil e pouco, e ficava desesperado por causa do dedímero. Então, a modernidade em medicina, às vezes, deixa os pacientes muito... Dependente, né? E tem alguns médicos que entram na maluquice e na ansiedade de todo mundo, e fica pedindo dedímero 6 meses. Hã? Exatamente. Então, cuidado. Cuidado, porque a primeira coisa que tem que fazer no doente é o que a Carol falou. Tem que examinar o doente, ver se ele tem características, história. Olha que eu vou falar isso aqui, eu vou ficar... Eu não estou com idade igual o Moura não, mas já estou com idade também. Eu vou falar isso até vocês não me aguentarem mais. Anamnese, exame físico. Vocês têm que escutar o doente, tem que examinar o doente.
Isso aí é um diagnóstico de história, de exame. Eu não quero saber de dedímero, o cara sai correndo atrás de Doppler, sai correndo atrás de angiotomografia. O posto de saúde não vai ter, gente. UPA também não tem. Hã? UPA sala vermelha também muitas vezes não tem. Então, Nem dedímero não tem. então, pelo amor de Deus, você não vai sair com um cara desse dentro do ambulatório com uma suspeita dessa, pedir um ecodoppler de seio de vaso, de veia, e esperar 2 meses e o cara morreu, hein? Depois da manhã, ou saiu do ambulatório na esquina e morreu. Então, por favor, vocês, quando suspeitarem, vocês têm que examinar o doente. Os exames complementares não são exames fáceis de realizar. Ainda mais na rede municipal, que é complicado. Para fazer um dedinho, para você pedir um anjo, para você pedir um ATC, para pedir Doppler. Seria o ideal, mas às vezes o ideal não é o que a gente tem na nossa mão. Então, cuidado com o dedímero. Dedímero é um falso, é igual o PCR. Todo mundo pensa que PCR que é uma coisa da moda. Tudo é PCR, mas o PCR aumenta com tudo, cara. Até se olhar aqui para a Amanda do meu lado aqui, eu acho que eu vou ficar com o PCR meio elevado, entendeu? Então não dá. PCR tem suas indicações. Não adianta. Agora tem procalcitonina, já ouviram falar nisso? É um indicador de sepsis. Caro pra caramba. Todo dia eu chego no hospital, no CTI, digo, procalcitonina. O plantonista, procalcitonina. Você examinou o doente? Não. Mas ele pediu procalcitonina. Então o cara não viu se o doente tem infecção, não examinou o doente, mas pediu procalcitonina. Custa caro. O hospital vai ganhar um troco, o convênio vai ficar pau da vida porque vai pagar procalcitonina. Então, cuidado que exame complementar tem que pedir na hora certa, no momento certo, e saber as indicações que a Carmen está falando. Olha, você viu aquela slide que ela mostrou, a quantidade de doença que o dedinho aumenta. Aí o cara está com dor, pediu o dedinho, está 644, pronto. Está acima de 500. Gente, eu vi doente com Covid com 1.000 e pouco, 2.000 de dedinho. Não sei se vocês chegaram a ver. E não tinha trombose nenhuma. E ficou mesmo, tá esperando. O dedinho não caía. Então ele ficou um ano fazendo dedinho todo mês. 1.000 e pouco, 1.000 e pouco, 1.000 e pouco. E o doutor lá só atendendo a ela todo dia, todo mês. Então, desculpe te interromper, mas é porque dedímero é gostoso, mas não é o dedímero que vai, é o dedímero dentro de um todo. Só isso que eu queria parar aqui, peço desculpa de te interromper. Bom, na parte de radiografia, a gente vai ter, existem sinais clássicos que a gente pode observar na radiografia. O primeiro deles é o sinal de Pala, também muito cobrado em prova, né? Sinal de Pala nada mais é do que esse engurgitamento aqui, ó, perto do tronco. Órtico, né? Então a gente consegue ver esse engurgitamento justamente por conta do processo obstrutivo a nível de artéria pulmonar, tá? Sinal de Pala clássico, olhou, pensa nas 2 bolinhas laterais, isso tem que gravar. Sinal de Pala, tá? O Westermarck nada mais é do que uma oligoemia. Oligoemia por quê? Porque como tem um processo obstrutivo a nível de artéria pulmonar, o campo pulmonar ele fica muito branquinho, então você não consegue ver os vasos pulmonares, você não consegue ver ramificação, diferente desse daqui, por exemplo. Olha como é que esse campo pulmonar está mais escuro, pelo processo mais obstrutivo. Isso é clássico também. E a córcova de Hampton, ela é um acometimento de bifurcação, assim, de obstrução mais distal, isso também pode gerar instabilidade, né? Então, por conta dessa obstrução mais distal, ela consegue dar aquela córcova aqui perto do ângulo gastofrênico, e bem clássico aí também na radiografia de pacientes que apresentam antagonismo pulmonar. Bom, e aí o tratamento de paciente estável, Raquel, passa mais um, depois eu volto para isso. Quando o paciente apresenta tromboembolismo suspeitoso, né, sem instabilidade hemodinâmica, ou seja, paciente bem, né? O que a gente entende de paciente bem? Que está no score ali entre leve e intermediário, tá? Então, existe probabilidade de TEP? Existe. É baixo, ou seja, baixo e intermediário, ou seja, de 0 a 12, de 4 a 5. 4 a 6, né? E aí, a gente, como a probabilidade ela é baixa no critério de Wells, a gente solicita o dedímero, porque para a gente descartar a probabilidade do diagnóstico, tá? Se o dedímero vem positivo, é válido a gente solicitar uma angiotomografia de tórax, tá bom? Então, quando a probabilidade é de leve intermediária,
não precisa angiotomo de imediato. Vamos poupar, vamos fazer o mais fácil, mais rápido, que é o dedinho, nesses casos, tá? E aí, o angiotomo sendo realizada, confirma TEP, vamos tratar TEP. Se não confirma TEP, vamos buscar outras causas dessa dispneia. Vamos investigar, tá? Agora, se dedímero dá negativo, também vamos investigar as outras causas dos sintomas. Tá? Uma coisa, é um fluxograma bem fácil. A gente aprendendo ele, a gente consegue resolver muita coisa. Agora, se a probabilidade de TEP, lembra que é um paciente sem instabilidade hemodinâmica. Se já está alta, maior ou igual a 7, tá? A gente de cara vai perder tempo solicitando dedímero? Não, já pede angiotomografia. E aí, vamos dizer que a angiotomo deu negativo. Deu negativo, vamos tratar ou investigar outras causas, tá? Lembra que o paciente não tem instabilidade. Se a angiotomo vem com positivo, né, para TEP, a gente vai tratar TEP. Então aqui a gente direciona, na verdade, o fluxo, né, de como que a gente vai tratar esse paciente diante da sua estabilidade. Se é alta ou se é média, se baixa a probabilidade. Tá? É bem fácil. Agora, se o paciente apresenta instabilidade hemodinâmica, aqui o negócio fica mais sério, né? Aquele famoso TEP maciço. Né? O que acontece, gente? A gente tem que entender, instabilidade hemodinâmica não existe tromboembolismo pulmonar sem disfunção de ventrículo direito. Isso aqui é para a prova, é para a vida. Não existe instabilidade hemodinâmica sem disfunção de ventrículo direito. Então, não dá tempo para pedir dedímero, não dá tempo para pedir angiotomo. O que a gente tem que fazer? À beira-leito, o paciente está com instabilidade. Ele vai ter, de fato, uma disfunção de ventrículo direito. Inclusive, no eletrocardiograma, vem com taquicardia sinusal. As provas cobram isso. Paciente apresentando com eletrocardiograma, taquicardia sinusal. É só o que ele vai te falar. É só o que você precisa saber. Tá? Então, à beira-leito, a gente tem que fazer um ecocardio. Não dá tempo de você fazer outra coisa. Tá? Se tem disfunção de VD, a gente sabe que fechou o diagnóstico. A gente vai fazer, a angiotomo está disponível, a gente vai fazer, confirmou, trata como alto risco. Se fez a angiotomo disponível, se não tem angiotomo disponível, se a gente faz, dá positivo, a gente trata, senão a gente busca as outras causas de choque, que pode ser obstrutivo, o paciente pode estar entrando no PCR, então a gente tem que investigar as complicações, lembra que o paciente está instável aqui, tá bom? E se o paciente tem instabilidade, mas não tem disfunção de VD, a gente vai buscar outras causas. O que está acontecendo com esse paciente, tá bom? Buscar a história, como o doutor disse. Eu acho que 80% de você ser direcionado a um bom resultado diagnóstico é você colher a história do paciente, é você buscar, é você investigar, é você conversar. Doe tempo para isso, porque isso para mim eu acho que é o padrão mais importante da clínica. Eu amo clínica, eu sou apaixonada pela clínica. Então, acho que a gente só trabalha bem, a gente consegue ter um feedback legal quando a gente consegue conversar com o paciente, ter essa troca, ok? Aí a gente vai conseguir descobrir de fato o que está acontecendo. Aí, Raquel, volta agora para o tratamento. Isso. Tratamento de TEP estável. Então, tratamento bem tranquilo, né? A gente vai fazer os anticoagulantes, né? Geralmente, para alguns pacientes, a gente, dependendo do paciente que tem comorbidade, a gente prefere internar esse paciente, fazer o parenteral por 7 dias e depois passa para o oral. O doutor até tinha conversado sobre isso, acho que na semana passada. E a gente pode passar, então, depois pelo oral, através da rivaroxabana, que é o Xarelto, a epixabana, né, a edoxabana. E esse tratamento, geralmente, ele fica ali em torno de 3 a 6 meses. É um tratamento bem tranquilo, o paciente vai tendo uma melhora do quadro. Né? Agora, pacientes que são trombofílicos, aí deverão receber anticoagulação para o resto da vida, tá? Isso é a orientação que a gente tem que estar fazendo e acompanhando bem de pertinho esse paciente para não ter complicações. Vai, Raquel, pode passar. Isso. E o tratamento para o paciente que gera instabilidade, né, um quadro já de TEP já mais alto, não tem outra saída. A gente tem que reperfundir esse vaso. O bacana disso é que, diferente do acidente vascular cerebral e do infarto agudo de miocárdio, a gente tem uma janela curta, né? A gente tem que reperfundir rápido. Aqui na autonomia pulmonar, apesar de ser uma dispneia súbita, a gente tem uma janela terapêutica mais prolongada, de até 14 dias. Apesar do paciente estar sintomático, é permissível a gente fazer esse tratamento aí em até 14 dias, tá bom? E o tratamento de escolha é o alteplase, né? Que é um medicamento hoje muito utilizado para a gente fazer abrir o vaso, né? Revascularizar de forma mais ampla essa crise, esse momento de instabilidade que o paciente apresenta.
E aí eu trouxe para vocês, né, duas questões da prova, questões inclusive que na época eu estudava, né, e vamos tentar desvendar isso daqui, olha só. Uma mulher com 70... Pode. É só dessa parte do tratamento que eu fiz. Eu tinha uma informação, mas eu não sei se é certa. Se na dúvida, quando você tem dúvida, não tem diagnóstico confirmado, e você faz aquele cálculo, né, pelo PES-score, e é baixa a probabilidade, paciente sem comorbidade, sem risco de sangramento, e não confirmou, por exemplo, eu não tenho um dedímero, não tenho um AUD-DC, mas é uma baixa probabilidade, eu posso iniciar com anticoagulação oral. Pode. Sem confirmar. Pode. Se é um paciente que não... A gente tem um chá de Porque vaso assim, para a ver gente faz os muito riscos. isso, no Sala Vermelha a gente faz. Sim. Porque A ideia é salvar o paciente, né? Você tem que ter o que você trabalha com o que você tem na mão, mas também tem que observar os riscos. Geralmente... não, eu digo assim, paciente sem risco de sangramento, sem sim, comorbidade, por não, exemplo, aí sim. não tem história de trombose, não tem nada. Aí, Olha só, boa pergunta. Já tive muitos pacientes, nesses casos, que você, lógico, quando você vê TEP, ou tem uma média complexidade, você não vai bancar esse doente em casa. Porque, né, dá uma certa... Não é um diagnóstico confortável, porque a mortalidade é rápida. Na verdade, você pode ter, tem vários casos de morte súbita, né? Porque se você pega um tronco lá da artéria pulmonar, parou, tá certo? Essa pergunta é pertinente. Sabe aquele doente que está muito basal, que você examinou e que você acha que dá para tocar ele em casa? Ele tem que tomar anticoagulante oral durante 21 dias, numa dose um pouco maior. Por exemplo, vou citar o Xarel. O Xarel tem de 20 miligramas. E a dose plena dele, para esses doentes, seria 30 miligramas, 21 dias. Então você usa um Xarel de 15, 2 vezes por dia, durante 21 dias. Depois de 21 dias, você tratou esse TEP e baixou para a dose terapêutica, que é 20 miligramas. Tá certo? Então, usa-se 15 miligramas 2 vezes por dia, porque tem Xarel de 10, de 15 e de 20. 20 é a dose adequada no clearance normal do doente que tem um rim bom, uma pessoa de idade. Você tem que também relevar algumas coisas. Mas se você tem um clearance normal, você pode fazer 15 miligramas 2 vezes por dia durante 3 semanas. Depois de 3 semanas, você pede o paciente para começar com de 20 miligramas por dia. E aí você tratou aquele paciente, deixou ele de repouso, também não vai mandar ele ficar perambulando por aí, não é isso? Se ele puder usar meia elástica, essas coisas estão para esse tipo de TEP. Aí pode ficar 6 meses usando. Aí você pode ficar 6 meses, você vai fazer o Doppler, depois você vai repetir o Doppler, para ver se recanalizou. Sem contar que é válido também a gente orientar o paciente. Geralmente esses pacientes são sobrepesos, apresentam obesidade, sedentários, então tudo isso tem que ser modificado também. Você tem que ter um domínio muito grande. Você chega lá assim, só TEP. Nunca é assim, né? Você tem que ter um domínio, uma tranquilidade, para você ter tranquilidade para tratar esse doente em domicílio. Não é o adequado. O idealíssimo, é que você bote ele no hospital, que ele fique pelo menos lá uma semana tomando Clexane, que aí é outra coisa. Aí você tem que fazer um Clexane, que é uma injeção subcutânea, tem 20, 40, 60, 80, 100 miligramas. Aí você, não sei se você vai falar essas doses, não. Eu não gosto de falar as coisas que eu fiz. Tá? Então, você usa 1 miligrama por quilo de peso cada 12 horas. Então, se o doente internou, tem 60 quilos, então você vai usar Clexane de 60 de manhã e Clexane de 60 de noite. Sempre vigiando o clearance da creatinina. Controlando o Aí você IML deixando a também, rotina, né? Você não vai ficar, tá certo, tratando esse doente, né, aleatoriamente. O cara tem uma creatinina alta, uma pessoa idosa, você não vai usar 60. Aí você pode usar uma dose menor, 40. De 12 em 12, tá certo? Então, quer dizer, se o bolo tiver TEP, você vai usar uma dose menor, porque você tem preocupação com ele, tem que fazer hemorragia e tal.
Então, dependendo da idade, você usa na média, 1 miligrama por peso a cada 12 horas. E aí você faz 7 dias de Clexane, depois dos 7 dias você passa para o Xarel, ou passa para os outros dois, é o Pradaxa ou Eliquis. Eu sempre esqueço o nome dos nomes, aí pode ser que as duas aí que estudaram. O Xarel, o Xarel tem uma qualidade melhor, você usa só um por dia. Já o Pradaxa e o Eliquis tem que ser 2 tomadas, uma de manhã e uma de noite. Dos 3, eu, Jefferson, prefiro o Pradaxa, sabe por quê? Porque é o único anticoagulante no momento que tem antídoto. Vai que esse doente está tomando Pradaxa e faz uma apendicite aguda e vai para o hospital. Como é que você vai operar uma apendicite aguda com o doente anticoagulado? Aí, exatamente. Aí você pode usar o antídoto. Isso tem nome. Depois eu posso trazer os nomes de cabeça. Eu também não sou... Eu também não tenho isso de cabeça. Mas, por exemplo, o HCN, o Hospital de Clínicas, tem. O Hospital de Caraí tem. Então, se você chegar lá, está em uso de Pradaxa e tem uma apendicite aguda, se você usa o antídoto, você retira o anticoagulante da coagulação e o cirurgião vai poder operar. Se você tem os outros 2 que não têm o antídoto, o cirurgião tem que fazer um concentrado de plaqueta, tem que fazer uma manobra hematológica para esse cara ficar. Geralmente o cirurgião pede para ficar 48 horas, mas tem doença que não dá para esperar 48 horas. O cara bateu de carro, tem um hematoma extradural, se esperar 48 horas, você vai atender ele lá no Maruí ou no cemitério não sei da onde. Então, estou só explicando que os 3 tipos de anticoagulante oral dá-se uma preferência para o Xarel, porque 1 por dia. Mas, dos 3, o melhor no momento é o Pradaxa, porque o Pradaxa tem o antídoto. E aí você pode cortar rapidamente e 1 hora depois o cara pode ir para o centro cirúrgico com tranquilidade. Está dando para entender aí? Não. Clopidogrel é Plavix, é antiagregante. Pradaxa é um nome aí, é um banda desse aí, que a Pixabana, a Pixabana acho que foi o Xarel. Não, o Xarel é o Rivaroxaban. Alguém pode ver. Alguém pode ver no Google aí que é fácil ver isso. São 3, Pradaxa. É o Dabigatran. Dabigatran. Então esse tem antídoto. Isso. E é caro pra caramba esse antídoto. Por isso que geralmente... Entendeu? Não é qualquer lugar que tem. Mas, por exemplo, o Hospital de Clínica tem. O Hospital de Caraí tem. É lógico que o Nitidon vai ter também. Então, se você chegar lá, o cara vai te dar o antídoto e vai tirar o anticoagulante da circulação. Dos 3 é o único que tem. Tá? Então, eu sou dando história. A pergunta é, Xarelto, 15 mg 2 vezes por dia, 3 semanas. Depois de 3 semanas, você mantém o Xarelto ou troca para Eliquis ou o que você quiser. Sabendo sempre que o Pradaxa pode ser uma questão também. O único anticoagulante no momento que tem, grava-se nome, porque é o Pradaxa no momento. Está para lançar o antídoto do Xarel. Eu acho que já tem. O nome até me mandaram, mas eu não vou lembrar de cabeça. Depois eu trago para vocês. Eu acho que sim, mas não tenho essa certeza absoluta. Mas o Pradaxa eu tenho certeza que tem. Tá legal? Então, esse é para embolia, porque dá sabe, você está com embolia pulmonar e você tratar em casa, não é isso? É muito difícil liberar, né? Para casa, vai para casa. Não, você sabe por quê, Nayara? Você é um cara vai para casa, ele te liga mais tarde e fala assim, doutor, eu estou um pouquinho cansado. Aí você vai ficar do outro lado do telefone também cansado, né? Doutor, eu estou tossindo. Doutor, eu não sei, você vai falar, não fala mais nada, vai direto para o hospital. Não, você não vai conseguir, né, se for uma pessoa correta, tratar um cara com embolia pulmonar e você... Então esse cara tem que estar ouro, é isso? Com tranquilidade, para você saber, também dominar o doente, saber como é que ele é. Pô, esse cara aqui não vai ficar parado 1 minuto, vou hospital direto. E também o cara vai ficar
tomar anticoagulante e ficar sassaricando por aí andando. Então tem que tomar cuidado. Mas eu já vi, já tratei e é isso. Na sala vermelha, um paciente, ele pesava 180 quilos, aí a gente estava suspeitando... Quantos quilos? 180. Pô, não tem nem Clexane pra ele. E pra piorar, com FA. É. Já tem resposta. Você não vai tratar esse cara em casa com 30 mg de chá, eu vou te matar, né? Não dá. Ele Né? ficou lá, ele ficou acho que 3 semanas. Isso não dá. Isso não dá. Ficou 3 semanas. Esse vai ficar deitadinho lá numa cama do hospital. Não dá pra tocar com ele Ele em ficou casa. lá na UPA, da Taquara. Então ele vai ficar tomando Clexane. Eu acho que o máximo é 120, ele vai tomar 120. Assim, eu falei assim, meu Deus. Antigamente não tinha, na nossa época, amigo do Moro, não existia Clexane. A gente fazia heparina, né amor? A gente tinha que ficar calculando. Então usava heparina em bolo. Pô, era complicado. Heparina você tinha que, trabalhar. Agora não, agora você tem um Clexane que dá para você fazer subcutâneo 2 vezes por dia. Não é barato, é caro, não tem que ser no hospital. Você vai passar Clexane para o cara comprar na farmácia, eu acho que nem tem se bobear. Mas é meio complicado. Então você tem que estar no hospital e fazer isso. A outra possibilidade para doente pobre, doente que não tem, porque esses remédios não são baratos. Se o cara ficar tomando 6 meses de xarel, não é isso? Ou Eliquis ou Pradaxa, não são remédios baratos. Não sei, vou chutar aqui. O xarel está uns 200 reais. Então o cara gastar 200 pratas, ele não vai ter. Aí ele pode ter a opção que o pobre, infelizmente, tem, que é o Marevan, que é o Cumarínico. É um remédio que não é mole. Por quê? É um remédio baratíssimo, mas é um remédio que interage com muitos outros remédios e você tem que fazer um controle do INR quase toda semana, porque o INR sobe, desce. O ideal é ficar entre 2 e 3. Eu, Dr. Jefferson, já atendi muito doente com hemorragia cerebral por causa de Marevan. Porque o cara não controlava direito, e a 4, 5, pimba, hemorragia cerebral. E outras hemorragias. Mas o que eu vou fazer? Eu não tenho 200 pratas, eu vou de Marevan. Aí você tem que controlar o Marevan pelo INR. O cara toma um comprimido um dia, aí toma meio no outro, você controla o INR, entrou na faixa. Aí eu tenho doente que toma meio um dia e um outro. Você está entendendo? Isso não é matemático. Cada um é cada um. Tem gente que toma meio dia, um outro, para entrar na faixa de 2 e 3. Não pode, não deve tomar Marevan com alimentos verdes. Que coisa boa, né? Então, o cara não pode tomar um remédio que tenha alimento, porque interage ali, por exemplo, couve e outros derivados, brócolis, essas coisas não pode comer tomando Marevan, que interfere com o remédio. Tem alguns anticonvulsivantes que também não devem tomar junto com o Marevan. Então é um remédio danado. Não é um remédio fácil de você usar. Mas custa 10 reais. Baratinho. Entendeu? Então antes desses 3 famosos, a gente só podia usar Marevan. Dava um trabalho danado. Então a gente tem que fazer INR. Mas vocês que trabalham no posto, talvez vocês tenham que saber, mas aí é conta do hematologista para resolver como tratar com o Marevan. Falei demais, né? Desculpa. É isso, né? E que eu acho importante também, assim, quando a gente pega um paciente com diagnóstico, já que a gente está, como você pergunta, como você disse, eu acho que é válido a gente internar. Se você não conhece a história, paciente que é crítico, tem comorbidade, tem um risco, grau de risco, interna por 7 dias, observa. Eu já acompanhei paciente muito lá no PH de Xerém, que tinha, lá tem muitos casos de trombose venosa, muito casos de trombose venosa, mas é muito mesmo. Mas assim, mas Xerém. Então, assim, às vezes ficava, a paciente podia ir para casa, mas ela ficava lá assim, por 3 meses, porque ela preferia ter o cuidado ali na unidade do que ir para casa e correr risco. Sabe? Então, assim, eu também penso nessa mesma ideia. Eu acho que a gente tem que tatear. Tratar uma embolia pulmonar em casa tem que ter. Tem que ter cautela. E aí eu trouxe essas 2 questões aqui bem simples para vocês. Ó. Uma mulher de 70 anos de idade, obesa e hipertensa, sofreu fratura de colo de fêmur após queda da própria altura
tendo sido submetido à fixação cirúrgica. Teve boa evolução no pós-operatório imediato e recebeu alta hospitalar 3 dias após a intervenção em uso regular de nalapril, atorvastatina e codeína. Permaneceu acamada, lembra disso que tem um critério de Velos? Pois é, imobilização prolongada, né? Dependente dos cuidados para cuidados pessoais. 5 dias após a alta, apresentou dor torácica ventilatória dependente, início súbito. Prova foi domingo passado, estava lá. Dor de espinéia súbita. Gente, não tem que pensar em outra coisa. E foi levado ao hospital, onde chegou cerca de 1 hora após o início da dor. Ao ser admitido no hospital, encontrava-se alerta, um pouco confusa, cianótica com pulsos amplos e ritmo regular. Apresentava frequência cardíaca 130, outro ponto, marque 100. Tá? Pressão arterial 140/100, murmúrio vesicular difusamente reduzido, frequência respiratória 34, com esforço moderado, saturação de oxigênio aliário ambiente 86, oxigênio por catéter nasal a 3 litros por minuto. Edema em membro inferior, a gente tem que também ter um sinal clássico, aí 3 pontos, inclusive, tá? De trombose venosa profunda, com presença de cacifo, uma cruz, né? Do pé à raiz da coxa. Então, a gente já tem que investigar, já tem que pensar no provável TEP aí, né? O resultado de estudo radiológico simples, de tórax mostrou pequeno derrame pleural à direita, seu hemograma apresentou normal, CPK 207, tá? CPK NB de 20, dedímero de 550, já mostrou lá pra gente. Eletrocardiograma apontou taquicardia sinusal, foi o que eu falei, só vai mostrar isso na parte cardíaca, tá? E diante do quadro, quer falar uma coisa, Jefferson? Diante do quadro, quais deve ser o medicamento, né, para o tratamento inicial e o exame complementar indicado para essa paciente. Então, ela já subentende que você sabe o diagnóstico, que aqui pediu qual o medicamento para o tratamento inicial. Vai lá, Raquel. Não. Como é que essa doente está em casa, 1 mês deitada, não está tomando um anticoagulante profilático? Não dá, né? Exato. Também o doutor está engolindo mosca. Uma doente dessa, que operou o fêmur, fratura, deitada. Cirurgia, né, de alto grau, né? Cirurgia de alto grau, deitadinha, acamada. Cirurgia grande, ela tem que estar já em uso de profilaxia para TEP. Pode até não estar com 20 miligramas. Às vezes você faz uma profilaxia com uma dose menor, 10 miligramas, 15 miligramas. Nossa senhora, quantos anos? 70. Quer dizer, 70 anos, dá para você tocar ela com 10 miligramas em casa. Uma vez só. Uma vez só. Não, se chegar em 2, vai chegar no 20. Aí você já está na dose profilática para um cara melhor. Então você supõe uma pessoa de 70 anos, ela pode estar usando 10 miligramas por dia para prevenção de que ela não faça um TAP. Isso aí, um TEP, isso aí é uma coisa normal. Ou se ela tiver grana, um Clexane subcutâneo todo dia profilático. Que a gente usa isso no hospital toda hora. O doente fica acamado, ou qualquer outro motivo, até se ele tiver um acidente vascular, você usa o Clexane subcutâneo para profilaxia de uma possibilidade dele ter um TEP. Então, essa mulher de 70 anos, com essa história toda, que ela está contando para a gente, não estar tomando nenhum anticoagulante é sinal de perigo. Vamos lá. E aí, diante do quadro, o que vocês usariam, né? Qual seria o medicamento, o exame a ser solicitado? Alteplase, cintilografia pulmonar? Cintilografia é critério para a gente diagnosticar de exame de padrão ouro? Não é, foi falado aqui que não. Então você já tem que fazer, por mais que a alteplase poderia, devido a uma instabilidade, eu cortaria a questão. Então a gente tem que saber dosar isso aí também. Heparina, cineangiocoronariografia, também não é um padrão para a gente fechar o diagnóstico aí, né? Heparina, angiotomo pulmonar, fechou, né? E alteplase, angiografia pulmonar, cateterismo. Então, gabarito C, bem fácil aí, né? Só quer ver, isso aí é uma questão antiga. Você vê que ele bota ali heparina. É da época do Moura. Da minha época já é Clexane. Entendeu? Hoje, por exemplo, se fosse hoje, essa questão estaria aqui anticoagulante. Ela não entraria com heparina. Ou noxaparina, né? Seria o mais adequado, né? E a última, vamos lá. Homem de 60 anos de idade, obeso, procurou o setor de emergência de um hospital público com queixa de dor na panturrilha esquerda. Sinal de OMAS aqui, né? Clássico.
edema de membro inferior após uma viagem de ônibus de 12 horas de duração. Olha aí, ó, imobilização, né, muito tempo prolongado. Evoluiu com dispneia. Você vê que as questões elas repetem o ponto-chave do diagnóstico, né? Sem melhora com mudança postural, hemoptise, taquicardia. A ausculta pulmonar revelou presença de crepitação em terço médio de ambos os pulmões. A hipótese diagnóstica principal e a opção terapêutica recomendada são, respectivamente. Falou de dispneia, sobre o que a gente tem que pensar? TEP. Qual que tem TEP aqui? TEP não tem. Fechou o diagnóstico. Gabarito letra A. Como é que é fácil? Mas vamos ver se fecha em relação à opção terapêutica, né? Heparina de baixo peso molecular associada a trombolítico. Essa questão aqui caberia recurso porque talvez não precisaria de trombolítico, tá? Ficou esse impasse aí. Mas é a que mais se fechava aqui no diagnóstico, tanto na hipótese como no tratamento aí, é a que mais fecharia. Pneumotóxico hipertensivo não é. A gente não tem a indulgência jugular, a gente não tem a instabilidade hemodinâmica clássica. Infarto agudo de miocárdio, o paciente também não teve nenhum quadro clínico assim, representativo para IAM. A pneumonia bacteriana não teve nenhum quadro de febre, de tosse, secreção produtiva, nada disso, né? Derrame pleural também, nada que fosse sugestivo aí, de drenagem torácica. Então, gabarito letra A, fácil. Gente, espero ter ajudado. Acho que é um tema bem complexo, mas depois da aula, é chave. Depois da aula que você dá e você aprende conceitualmente, aí você vai com uma questão dessa, o cara vai falar assim, tem uma pegadinha. Aí é que é o problema. Porra, a letra A é tão lógica que o cara acha que é pegadinha. Esse que é o problema de vocês. Entendeu? A ansiedade de vocês é tão grande, o cara bota um tromboembolia, isso aqui até maluco erra. Mas então, é isso que eu estou falando, gente. Se vocês aprenderem, vocês estudarem, vocês vão ver que aquela pegadinha não é tão pegadinha. Entendeu? É aprender a estudar de forma correta. Você lê, olha a história, vai na questão. Às vezes você vê, o cara bota lá, porra, heparina mais trombo, ele deu uma sacaneadinha e botou lá trombolítico. Mas as outras são tão errôneas que você é obrigado a acrescentar e culpar até lá. Então é isso que eu acho. Eu acho que a pegadinha, você já entra no lugar desconfiando. Então, para vocês, toda pergunta tem uma pegadinha. Aí fica mais difícil. Eu acho que é muito boa aula. Adorei. Aí